Olá, queridos e amado povo de Deus, graça e paz. Hoje, dia 19 de abril de 2020, domingo lindo que Deus nos deu. Estamos aqui reunidos em nome de Jesus Cristo para ouvir um pouco mais segundo as suas misericórdias, as misericórdias do Senhor, ouvir um pouco mais da palavra de Deus aos nossos corações e pedir ao Eterno que Ele continue nos abençoando e nos dando muitas graças e muita revelação através da leitura da palavra dEle. Deus te abençoe, irmã Jacilda, muito boa noite. Irmã Tânia também, Deus te abençoe. Tem mais gente aqui, só que eu não estou conseguindo ver. Andréia, Deus te abençoe, minha querida, boa noite. Rosinha, Deus te abençoe, graça e paz. Hoje, dia 19 de abril, né? Um dia, Marcelão, Deus te abençoe, meu querido. Um dia em que a nostalgia, né, e a saudade bate um pouco mais forte por ser domingo, né? Nós que o nosso Shabat, o nosso dia, né, de descanso, o nosso dia de adoração ao Senhor é no domingo, né? Então, Rosinha, Deus te abençoe. Sara, Josi, muito bom. Irmã Isabel com saudade, né? A gente também está com muita saudade da irmã Isabel, da irmã Jacilda também. Norma, Deus te abençoe. Então, no domingo a gente sofre um pouquinho mais, né? Porque a gente está acostumado a estar sempre juntos aos domingos. E parece que a semana não tem a mesma alegria. Ana Cristina pelo Instagram, Deus te abençoe. A semana não tem a mesma cor, né? Quando nós não estamos nos reunindo. Josi, Deus te abençoe, não sei se eu já falei. Então, irmãos, hoje é 19 de abril. Dia de... Quem sabe que dia é hoje? O Rildo está vendo com a Rosinha, Robinho também. Me respondam aí, quem sabe que dia é hoje? Eliana, Deus te abençoe, minha querida, boa noite. Dia 19 de abril. Hoje é dia... Tchan, 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 tchan. Olha que eu estou dando spoiler, hein? Eu estou dando uma dica muito importante. A Ana já falou, dia do índio, glória a Deus. Regina, boa noite, Deus te abençoe, dia do índio. E quem repara, vocês não repararam no pastor de vocês, não? Sim, então certo, hoje é dia do índio, mas tem mais um dia aí. Tem mais um dia aí que a gente comemora hoje. Hoje é dia do Exército Brasileiro. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Esse é um pedacinho do hino do Exército Brasileiro. Que maravilha. Pastor Rogério, Deus te abençoe. Então, irmãos, eu quero muito falar sobre... Quando a gente fala sobre índio, né, sobre o exército, nós percebemos, irmãos, que muito indígena ainda a ser descoberto, né? Muita aldeia indígena a estar recebendo visitas. Aldeir, Deus te abençoe. Yolanda, Gilbertão e Daniele estão aí junto. Isso aí, irmã Norma. Hoje também, além do dia do índio, é o dia do exército. E quando a gente fala em exército, a gente lembra muito de nossas... Denise, Deus te abençoe. De nossas fronteiras e também dos nossos índios, né, que estão na nossa grande Amazônia e que precisam de ser alcançados, porque Jesus Cristo, né, nos manda ir pregar por todo mundo. E todo mundo, e o indígena também é gente, ou não é? O indígena também é gente. Então, lembrando do dia do índio e o dia do exército, eu pergunto para você, que é o tema de hoje da nossa conversa. Jorge também está assistindo aí, né? Deus te abençoe. Jorge, mais conhecido como Chico. Sua missão é? Qual é a sua missão? O que você acha? Eu quero ler com você a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Mateus 28,
a partir do versículo 16. Mateus 28, 16. Diz assim a palavra do Senhor: Os 11 discípulos rumaram para a Galiléia, em direção ao monte que Jesus lhes determinara. Assim que o viram, prostraram-se e o adoraram, mas alguns ficaram em dúvida. Então, Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Pai, em nome de Jesus, glorificamos o teu nome pela leitura da tua santa, magnífica e bendita palavra. Que ela venha trazer luz aos nossos olhos, à nossa vida, que ela venha trazer paz aos nossos corações e que ela venha trazer a transformação que nós necessitamos para cada dia mais pregarmos o teu genuíno e verdadeiro evangelho. Pai, que eu sempre diminua todas as vezes que eu vier falar de Ti e da Tua palavra, para o Teu nome ser glorificado, enaltecido e engrandecido. Em nome de Jesus Cristo, com remissão dos nossos pecados, nós Te agradecemos pela leitura da Tua palavra. Amém. Então, amados, tia Lila, Deus te abençoe. Hoje a internet está ótima. Rosinha está dizendo, a nossa missão é evangelizar. Isso aí. E aí eu lhe pergunto, Jesus Cristo, depois de ressurreto, apareceu aos seus discípulos lá no monte onde ele mandou eles estarem, determinou que eles estivessem, e assim que eles viram, alguns se prostraram, outros não entenderam muito bem, ficaram em dúvida, e Jesus aproximou deles e disse para eles o seguinte: olha, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, irmãos, nós vimos que antes da ressurreição de Jesus Cristo, os discípulos não tinham se ligado no que Jesus Cristo tinha dito. Lá no Getsemane e em outras 7 vezes, outras 7 palavras que ele deu aos seus discípulos, mostrando que ele precisaria ser entregue na mão dos homens, que ele precisaria sofrer o que ele sofreu, que ele precisaria ser entregue à morte, e depois do 3º dia ele ressuscitaria. E aqui ele vem mostrando aos seus discípulos e confirmando aos seus discípulos o que ele já tinha predito. Toda a autoridade no céu e na terra foi-me dada. Agora aquele corpo já não pertencia à mesma carne que a nossa. E aquele corpo agora era um corpo celestial. E Jesus Cristo voltou para o Pai, voltou para a Nova Jerusalém celestial, e nos deixou o Santo Espírito, e nos deixou esta ordem. E qual foi a ordem que Jesus Cristo deixou? Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que eu tenho os ordenado. E assim eu estarei permanentemente com vocês até o final dos tempos. Então, irmãos, a ordem é ir fazer discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito, mostrando o Deus triuno. E que mais? E ensinar todas as ordenanças de Jesus Cristo, e uma delas é essa. Então, o meu relacionamento discipulador, quem eu estiver discipulando, eu só vou parar de discipular ele quando? Quando ele estiver discipulando mais alguém. E aí sim, Yolanda, Suzana, Deus te abençoe. Então, amados, dentro desta nossa missão, olha aqui, todos os povos da terra, os povos indígenas também. Então, quando nós falamos de missões nacionais, né? Quando nós falamos de transamazônica, Júnior, Deus te abençoe, nós estamos falando também disso, de alcançar os ribeirinhos. Então, amados, a nossa missão é essa: pregar o Evangelho, ensinar, ir por todo o mundo, a todas as nações. Só que alguns probleminhas estão aí. Quando é que eu vou conseguir falar com o indígena?
Ou como é, Rildo, Deus te abençoe, meu querido. Como é que eu vou conseguir falar com um indígena? Como é que eu vou falar com um chinês lá dos quintos lá da China? Como eu vou conseguir falar com um esquimó? Né? Todos os povos da terra. E nós, irmãos, temos que entender que a gente sempre pensa nisso. Janela 1040, como é que a gente vai conseguir alcançar? Mas eu quero aproveitar que hoje é um dia verde-oliva, hoje é o dia do Exército Brasileiro, o Exército de Caxias, né? O Exército que é muito parecido com o nosso, parecido, não é igual não. É parecido que em todas as guerras que ele entrou, ele não perdeu nenhuma. E nós que somos do Exército de Cristo, nós sabemos que nós entramos nesse exército e já sabemos que somos mais do que vencedores, que não há batalha, ou melhor, não há guerra perdida, a guerra já foi vencida lá na cruz do Calvário. Então, meus amados, olha que maravilha. Então eu quero trazer para o nosso solo brasileiro o que eu e você devemos fazer com esta ordem que o nosso general, que é Cristo, nos deu, de ir e pregar a todos os povos da terra. Também tem povo da terra e Brasília, né? E o que eu e você devemos fazer, qual é a nossa missão? Aqui, quando eu coloquei os indígenas, o pessoal da Janela 1040, os russos, o povo de língua estrangeira, é muito complicado nós pregarmos para eles sem estar falando a língua deles, ok? Entende? Quer ver como é que a Igreja de Cristo, My God, China não, só Rildo mesmo, como é que nós conseguimos estender o Evangelho na África, no continente africano? Quando os pastores iam para lá de terno, de gravata, naquele sol escaldante, naquele chão de terra batida, não condizia com a realidade deles, eles não entendiam nada. Então, bastou que os missionários começassem a usar da linguagem deles, da dança deles, né? Uma das formas de algumas aldeias lá, eles levam folhas e galhos de árvore, e quando começam a adorar, eles levantam com aquela poeira, você não vê mais nada. Parece o templo, né, na época do tabernáculo, cheio da glória do Senhor. Né? Então, assim, quando nós começamos a perceber e a entender da forma que eles entenderiam, o Evangelho de Cristo foi começando a ser discernido por aquele povo, e hoje o continente africano é maravilhoso, né? As igrejas de lá são maravilhosas. Nós entendemos que os batuques deles, né, e as danças também adoram ao Senhor. Então nós temos que tirar algumas religiosidades, algumas algemas teológicas ou religiosas que nós temos, para pregar um evangelho daquele que toda a autoridade no céu e na terra foi dada a ele, e nós temos o mesmo DNA que ele. Nós somos conhecidos como ele, cristãos, imitadores de Cristo. Irmã Miriam Mota, Deus te abençoe. Boa noite. Então, amados, voltando aqui para o Brasil, talvez eu e você estejamos falando uma língua que as pessoas que falam a mesma língua da gente não entendem. Porque nós falamos, boa noite Rita, Deus te abençoe, nós falamos da linguagem do amor. Nós falamos uma linguagem altruísta, num mundo cada vez mais autocêntrico, mais antropocêntrico, mais o farinha pouco, meu pirão primeiro, num mundo onde que as pessoas querem sempre passar a vez do outro. Eu sempre lembro de o que acontece comigo, irmãos, e isso eu acho que é porque de tanto eu pregar, acontece sempre isso comigo. Você está na fila grande do supermercado, e aí a pessoa está guardando 2 lugares em 2 filas. E aí você vê ali, você entra naquela fila que aquela pessoa está só com uma cestinha. Aí você fala, opa, me dei bem, só uma cestinha, vou chegar mais rápido. E aí quando chega a vez da pessoa passar no caixa, o que ela faz? Fulano, vem. Aí vem aquela pessoa com um caminhão de compra, e aí tu fala, né, misericórdia, quem é que está ali atrás gosta? Não. Se eu não gosto que faça isso comigo, então eu não devo fazer isso com o outro, né? Uma língua dentro de um povo que fala e vive a mesma língua. Tamires, Deus te abençoe, minha querida. Denise Machado, Deus te abençoe. Nós precisamos
ter essa nuance, essa sagacidade, essa expertise que Deus nos dá. Então, amados, hoje nós precisamos romper algumas barreiras para cumprir a nossa missão. Quando um soldado está, eu estou falando de soldado, de general, porque hoje é o dia do exército também, e o dia do índio. Quando um soldado está ali cumprindo a missão, o objetivo dele qual é? É cumprir a missão. Se o inimigo chega, larga o aço em cima dele. Né? Se tem um obstáculo, ele escala o obstáculo. E o objetivo qual é? Cumprir a missão. Caroline, Deus te abençoe, meu querido. Então, irmãos, a palavra de hoje a sua missão. A sua missão é cumprir o Evangelho de Jesus, cumprir o ID de Jesus Cristo. E como muitos de nós, irmãos, fomos alcançados em bares, em lugares que a gente sabe que só traz alegria momentânea, né? E que o outro dia é triste, ressaca, gosto de guarda-chuva na boca, falta de dinheiro, né? Em rodas de escarnecedores, em até outras religiões que não têm o nosso Deus como o único Deus, e nós fomos transformados. E por que agora que nós somos santos? Santos é o quê? Separados. A palavra santo, biblicamente, aqui significa separados. Nós não somos melhores do que ninguém, nós sim somos transformados pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo. E nós também tínhamos algumas escamas de nossos olhos que nós não víamos o mundo de pecado que nós vivíamos, que nós achávamos aquilo ali interessante, e hoje essas algemas foram arrebentadas, e hoje as escamas caíram, e hoje nós percebemos que só há alegria em Jesus Cristo, que a alegria perene, a alegria que não passa, e uma alegria maravilhosa é a alegria de ter o Espírito Santo batizado, selado em nós. Então, amados, a sua missão é cumprir o ID de Jesus Cristo na sua casa, na sua vizinhança, no seu município, na sua rua, no seu estado, no seu país e também no mundo. Afinal de contas, os seus familiares pertencem a este mundo. E que mais, pastor? Como é que nós conseguimos falar com as pessoas que acham que nós somos prepotentes? Que acham que nós vamos estar recriminando ou discriminando eles. Então essa visão que o povo tem de nós tem que ser demolida agora. Em nome de Jesus Cristo, Jesus Cristo nos diz isso aqui. Nele e a Ele foi dado todo o poder sobre o céu e a terra. E Ele diz que nós estamos aqui para cumprir a vontade dEle. Então, eu não posso discriminar uma pessoa totalmente tatuada. Eu não posso, como cristão, discriminar uma pessoa cheia de piercing. Eu não posso discriminar um homossexual, uma pessoa que fala palavrão, uma pessoa que está em outra denominação ou em outra religião. Eu não posso discriminar ninguém, porque eu sou representante de Cristo. E Jesus Cristo nunca discriminou ninguém. Jesus Cristo nunca excluiu ninguém. Jesus Cristo nunca fez acepção de pessoas. Muito pelo contrário. Ele se achegava a essas pessoas e por isso era discriminado e recriminado pelos religiosos, pelos fariseus, pelos hipócritas. E nisso foi a briga dele, ministerial. E ele mostrou que com o amor ele vence tudo. Todo o mal, ele vence todo o mal e as pessoas são transformadas pelo amor de Deus e pelo poder que há nele. E que eu e você possamos cumprir o ID de Jesus Cristo assim, irmãos. Que nós comecemos a aproveitar agora esse isolamento e nos debruçar a cada dia mais sobre a palavra de Deus e entender um pouco mais dele, para quando nós pudermos sair, abraçar e se comunicar com as pessoas normalmente, nós possamos mostrar que há transformação em Jesus Cristo, que tudo isso que aconteceu foi por permissividade de Deus, para que até aquele mais incrédulo que está ouvindo há décadas e décadas a igreja falando que Jesus Cristo vai voltar, que haverá muitas dores e ranger de dentes, que haverá pandemias, que haverá coisas
desse tipo que estão acontecendo, eles estão vendo que a Bíblia está se cumprindo. E tem que ver também a Bíblia se cumprindo na minha e na sua transformação. Então, amados, Jesus Cristo ele pegava prostituta, cobrador de impostos, que era mais ou menos um 171 de hoje, né? Mais ou menos, tá? Não estou igualando não. Ele ia e levava a palavra libertadora e transformadora. Ele não se corrompia nem se tornava amiguinho, não. Ele sim mostrava a verdade. E a verdade é esta: Jesus Cristo. Então, amados, nós como grandes servos do Senhor, grandes soldados neste exército do nosso general Jesus Cristo, nós temos que ter sim em nossa mente qual é a nossa missão. É ordem. O soldado, quem já serviu o exército sabe disso. A gente chega para um soldado e fala assim: soldado, faz aquilo ali, e ele tem, às vezes, pondera, né? E aí você vai dar uma mais forte nele. Simone, Deus te abençoe. Obrigado pela visita hoje. Então, o que o soldado, quando um oficial, um superior chega para um soldado e fala assim: soldado, faz ordem, e ele já sabe que aquilo aí tem que ser cumprido. E hoje eu falo para mim e para você, soldado de Cristo: ordem, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o final dos tempos. Ide por todo mundo e fazei discípulos. Irmãos, nossas igrejas tinha, em nome de Jesus. Eu já estou falando no passado, porque agora o presente e o futuro será assim. Em nome de Jesus, nós tínhamos a marca de fazer muitas festas, muitos eventos. E qual era o objetivo desses eventos? Chamar pessoas. E mais ou menos acontecia o quê? Chamávamos sim pessoas de outras igrejas, aí esvaziava uma igreja, ia para aquela ali, porque um cantor vai para ali, porque um grande pregador vai ali, né? E a gente começou a esquecer que ali, onde tem mais de 2, de 3 pessoas reunidas, quem está presente ali é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é Jesus Cristo, o Emanuel, o leão da tribo de Judá. É Ele que está ali presente na pessoa do Espírito Santo. Então, maior do que Ele não tem cantor nem pregador maior do que a santa e doce presença do maravilhoso Espírito Santo. E aí nós estamos dando mais ênfase a estrelas do mundo do que a raiz de Davi, o leão de Judá, a estrela da manhã, que é Jesus Cristo, o pão da vida que desceu do céu. Então já se liga logo aí nessa mensagem, já começa a ficar esperto, que nós devemos receber essa mensagem, irmãos, como um grande alimento espiritual e grande munição espiritual, que nós estejamos sempre buscando. Então nós fazíamos esses eventos, chamava muitas pessoas, e aí o que eu fazia? Eu chegava e pegava o folhetinho e ia distribuindo: fulano de tal vai na minha igreja no sábado, fulano vai da minha igreja, vai lá. E aí eu chegava, né, convidava 10, 15 pessoas e eles iam lá. E aí eu ficava felizão, me sentia o crentão, porque tô eu com mais visitantes. Não estou falando que isso é errado não, tá, irmão? Só estou dizendo que isso não é prioridade. Então o que acontece? Aí aquele grande evento, né, e naquela hora, né, que aquele Espírito, e desce como fogo, e o pessoal louvando, pulando, glória a Deus, aleluia. Aí o pastor vai e faz aquele apelo, e aí o que você faz? Pô, cara, aí, vamos lá na frente, eu vou contigo. Tiago, Deus te abençoe. Eu vou lá contigo. E aí você vai e leva aquele teu visitante para lá, ele aceita Jesus Cristo. Aí o que você faz? Fazia. Glória a Deus. Ganhei uma alma para Cristo. Agora, pastor, é contigo. Classe de batismo, classe de doutrina. E aí agora jogava no colo do pastor. E aí o pastor vai, pega, fica ali um ano, aquela liçãozinha, né? Aquelas lições todo domingo, aquilo tudo, a classe de batismo, e acabava a classe de batismo,
batismo. Aí o cara ia se batizar, aí o pastor batizava ele, mostrando que ele é nova criatura, que a velha criatura morreu e ressurgiu nova criatura em Cristo Jesus, e mostrou ao povo que ele sim é um servo do Senhor, que ele reconhece aquela profissão pública de fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E aí o que acontece? O pastor agora eu já fiz minha parte, já ensinei, já doutrinei, agora é com a igreja. E aí aquele cara não tem ninguém para discipular ele em um ano. E aí, primeira coisa que ele vê contrária à vontade dele, ou que ele não entenda, a tendência é ele ir embora e sair triste. Então, amados, a questão aqui da minha e da sua missão é ir por toda a terra e fazer discípulos. O que é fazer discípulo, irmão? É você transformar alguma pessoa em um discípulo de Jesus Cristo. Discípulo gera discípulo. Discípulo faz o quê? Ele entende as ordens e os ensinamentos, os mandamentos que Deus deu e os cumpre e os guarda. Então, o que é ser um discípulo? O que é essa nova aliança? O que é este avivamento que Deus está trazendo para mim e para você? Ei, presta muita atenção, irmãos. O verdadeiro discipulado você começa com oração. Com oração, assim como tudo debaixo de oração. E ore ao Senhor. Que oração é essa? Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Eis-me aqui, eu estou aqui pronto para o seu serviço. Que o Senhor possa estar colocando em meu coração pessoas que eu possa estar discipulando ainda este ano, para que o Senhor seja glorificado na vida dessa pessoa, assim como está sendo na minha, assim como o Senhor me transformou. E aí, irmão, você ora, e Deus vai te dar. Pede só 5 pessoas. Quer acertar um? Mira em 5. 5 tiros que você vai ter, um tu vai acertar, em nome de Jesus. E aí você vai começar a orar por esta pessoa, sem ela saber. E aí você começa a orar por ela. E começa a orar para Deus te dar sabedoria. E você sabe que ela é difícil, que ela tem raiva de crente, que ela não gosta disso, que ela acha que pastor é tudo ladrão, que não tem esse negócio todo no mundo, que a gente sabe que tem. Nascimento, Deus te abençoe. Então, o que acontece? Nós começamos a orar, e aí, irmãos, não sou eu nem você, e aí é a obra do Espírito Santo. Até porque a nossa comunhão, a compaixão e graça que a nossa comunhão gera, quando nós estamos como igreja juntos, é ela que faz com que o Espírito Santo encontre lugar no coração das pessoas, e a partir desta comunhão nossa que gera compaixão e graça daqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo, eles vêm e aí o Espírito Santo agrega mais a nossa igreja. Não é evento, é o Espírito Santo quem agrega. Então, o que acontece, irmãos? Nós estamos orando. E aí o Espírito Santo vai te dar a oportunidade. E aí você faz o teu caderninho ali. E aí você vai e começa a conversar como quem não tem nada a ver com essa pessoa. Começa uma aproximação. Com terceiras intenções, que é ganhá-los, mas sem espantá-lo. E aí você vai conversando, conversa daqui, conversa dali. No final, fala assim, cara, todo dia à noite eu oro. Você quer que eu ore por você? Você tem algum pedido de oração? Aí a pessoa vai ter, sempre tem. E normalmente não é para ela, Normalmente é para o marido, ou para a mulher, ou para o vizinho. Faz ali. E ore. Ore mais essa semana. E aí na outra semana, ou na outra oportunidade que você tiver de conversar com essa pessoa, você vai falar assim, olha, eu estou orando pelo seu marido. Olha, eu estou orando pela sua esposa. Como é que tá? Melhorou? Não sei o quê. E aí ele vai falar assim, cara, pior que esse cara está orando por mim mesmo. Olha, ele nem esqueceu. E aí Deus vai estar te dando estratégias de estar evangelizando e orando por essas pessoas. E aí quando a gente estiver podendo estar se reunindo nos pequenos grupos, você vai levar e convidar ele ou ela para esse pequeno grupo, que é um pequeno grupo onde a gente faz
o que a igreja primitiva fazia, se reunia para adorar o Senhor, para conversar. No nosso caso é o papo de homem, né, que é só homem, e ali a gente realmente tem papo de homem, tem o papo de mulher, tem o papo de músico, né? Então você vai falando e colocando essa pessoa, e aí automaticamente essa pessoa vai começar a ter dúvidas sobre Jesus Cristo, sobre o que é ser cristão, sobre o que é dízimo, sobre o que é oferta, sobre cura, libertação. E aí você vai, à luz da palavra, falando, discipulando aquela pessoa sem ela perceber. Porque talvez se você chegasse com a Bíblia na mão, mandasse ela sentar, desse uma Bíblia para ela e ficasse ali, ela ia ter tanta intensidade quanto a vida na vida. O que a gente sempre prega, vida na vida de outras pessoas. E Deus vai estar te capacitando. E sabe o que essa pessoa, além de ser o seu relacionamento discipulador, vai fazer para a sua vida? Vai fazer com que você cresça, porque você vai estar estudando muito mais. Rose, Deus te abençoe, meu querido. Você vai estar estudando muito mais para estar alimentando ela. E ali você vai estar mostrando todo o plano de salvação, né? Vai estar fazendo a alusão toda, né? Esse versículo mais evangelístico que tem, né? E você vai estar mostrando para ela o batismo, porque o batismo, tudo, você vai discipular essa pessoa. Claudinha, Deus te abençoe. E aí, quando chegar o momento certo, ela vai convidar, ela vai querer, quando você menos esperar, você vai estar adorando o Senhor, e do seu lado vai estar o seu relacionamento discipulador. E aí você vai estar ali ensinando o que é versículo, porque, irmãos, quem não conhece a palavra de Deus, quem não está acostumado a frequentar a igreja, você chega para ele e fala assim, Mateus capítulo 28, versículo 16, o cara vai falar, que isso? Que número doido é esse? 28, Carlos Augusto, Deus te abençoe, meu querido. Que isso, versículo? Né? Que isso? E aí você vai falar assim, amanhã, segunda-feira, o PGM, o Papo de Homem, o PG não sei o que, a MCM, e aí o cara vai falar, tudo doido, não estou entendendo nada. Então, você está ali para isso, discipular aquela pessoa. E aí, sabe quando você vai levar ela para o pastor? Quando ela já estiver prontinha para o batismo. Ela já está sabendo tudo. E aí porque você está tendo vida na vida dessa pessoa. Essa pessoa está vendo como você se relaciona com Deus e com o próximo no seu dia a dia. Você conhece ela, você anda com ela, você toma um açaí na praça com ela, você conversa com ela pelo WhatsApp, e aí ele vai entender, você resolve problemas do cotidiano, e ela vai entender como um cristão resolve os problemas, com tudo à base de oração e vontade de Deus. E aí você vai chegar com ela para o pastor. É a pessoa que eu estou discipulando há 5 meses, 6 meses, 3 meses, já está querendo se batizar, está pronta para o batismo. Aí, glória a Deus, ela vai se sentar lá no gabinete do pastor, a gente vai conversar em 2, 3 conversas, a gente tira todas as dúvidas, e aí sim a gente leva para o batismo. E sabe quem é que vai estar junto com o pastor lá? Você que está discipulando. Você vai contar todo o histórico daquela pessoa lá do batistério. E aí você vai ver, irmãos, e você vai acabar de discipular ela? Não. Quando é que você vai parar? Quando você vê essa pessoa fazer uma coisa que você fez com ela, com o outro. Quando ela já estiver discipulando o outro, aí você fala assim, Senhor, glória a Deus, manda mais um, manda mais um, mais 2, mais 3. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Então não deixe, irmãos, que religiosidades, não deixe que tatuagem, palavrão, tirem o foco daquela vida. Assim, elas fazem coisas que não agradam o nosso entendimento da palavra. Porém, elas também são criatura de Deus. Deus os criou para o mesmo paraíso que Ele nos criou. Então, nós não somos melhores do que elas em nada. Nós só estamos com a verdade. E que verdade é esta? Jesus Cristo. Nós não somos melhores do que ninguém. Jesus Cristo nos ensina isso. Quer ser o primeiro, seja o último. Quer ser o maior, sirva a todos. Jesus Cristo, no momento que ele estava predizendo a sua traição, a sua morte,
de cruz, e também mostrando quem iria traí-lo, e os discípulos querendo saber como é que era o céu, quem ia ter lugar no céu, onde que ia ser o lugar melhor que eles queriam. Olha isso, os discípulos. E Jesus Cristo vai e faz o quê? A pior coisa que se fazia naquele momento, que é aquela pessoa que era invisível. Luciano, Deus te abençoe. Pedro, Deus te abençoe. Aquela pessoa que era invisível na sociedade, que lavava os pés. E Jesus Cristo foi lá e pegou e lavou o pé dos discípulos. Ele deu isso, e aí ele nos ensina com isso. E olha o que ele está falando assim, ó, ensine a obedecer a tudo quanto eu tenho ordenado. E ele seja humilde, seja cristocêntrico. Tudo que vier à sua mão para fazer, irmãos, inclusive as outras pessoas que você acha que não são dignas, quem é você para achar alguma coisa? Nós não somos juízes, nós não somos reis, nós não somos nada além do que servos. Servos que foram adotados como filhos por Deus e justificados e testificados pelo Santo Espírito, que é a parte de Deus aqui na terra. Então, amados, amemos mais, amemos esta população, amemos todos, de todas as religiões, de todas as ramificações. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo não criou religião nenhuma. Ele só criou o quê? Vontade de Deus. A igreja reunida é esta. Hélida, Deus te abençoe. Então, não pasmem em saber que quando nós subirmos, se é que todos subiremos, encontraremos outras pessoas de outras denominações, de outras religiões lá também. Eu creio, porque isso aqui, a Bíblia nos mostra isso. Então, irmãos, o que Deus precisa que nós façamos, ou melhor, que Ele quer que nós façamos aqui, como exército dele aqui na terra, é que nós preguemos o que? O amor dele. Isso, é o amor que cura, que salva, que liberta. Para isso precisamos conhecer esse amor, precisamos conhecer essa verdade. E lá em João, capítulo 13, capítulo 14, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Versículo 6. Assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, amados, preste muito bem atenção nisso. Nós não somos juízes. Nós não somos julgadores. Nós andamos com a verdade. Quem é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É isso que eu e você temos que pregar. Não temos que pregar que quem faz alguma coisa diferente disso vai para o inferno. Não temos que pregar, não. Deixa que o Espírito Santo fale. Deixa que o Espírito Santo transforme. O que eu e você temos que pregar é a genuína palavra. E a nossa vontade acabe. Que seja sempre a vontade do Eterno. Que essa é a nossa missão. E a nossa missão é fazer a vontade do Eterno. Assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E lá no final, ou melhor, lá no meio, no versículo 12, ele diz assim: em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Pois eu vou para o meu Pai, e assim, seja o que for que vós pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu farei. Se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Irmãos, esse detalhe desse capítulo, Jesus Cristo, o único caminho, é maravilhoso. É maravilhoso. Ele fala em verdade, ele afirma, é mais do que verídico, que quem crê em mim, quem crê em Jesus Cristo, fará obras maiores do que ele fez. Olha as obras que ele fez. Ele curou enfermo, leproso, cego, ele libertou prostitutas, cobradores de impostos. Irmãos, ele deu vida a pessoas mortas. E ele está falando para mim e para você que ele assegura que quem crê nele fará obras maiores do que ele faz, que ele fez. Por quê? Porque ele vai voltar para o Pai.
E assim, seja qual for o nosso pedido em nome dele, se nós pedimos em nome dele, vai ser concedido a nós. E aí, ó, pega essa visão. Quando Jesus Cristo fala assim, tudo que pedires em meu nome, eu vou te dar, ó, pensa, freia, faz igual um... Para tudo. Tudo que pedires em nome do Pai, não é carro, não é casa, não, pelo amor de Deus. Não é isso não, tá, crente? Né? O cristão verdadeiro pede se nós conhecermos mesmo Jesus Cristo, nós vamos ver que ele e o Pai são um só. E aí, se nós conhecemos ele, se nós fazemos a vontade dele, então o nosso pedido é o quê? Para que ele seja glorificado. Então, Senhor, me dá dom de língua, para quê? Para o seu nome ser glorificado. Senhor, me dá dom de revelação, para quê? Para eu revelar o que aquela pessoa precisa para ser glorificado o teu nome, para ela ser transformada. Senhor, me dá dom de libertação, para quê? Para eu libertar aquela pessoa, para ela voltar e ter uma vida com prosperidade, uma vida longânima que Jesus Cristo conquistou naquela cruz. Não é para que eu tenha fama, para que eu tenha dinheiro, não é para que eu tenha poder, não. E por que a gente não faz obras maiores que Cristo fez? Justamente por isso, porque quando acontece conosco, quem é glorificado é o homem, não Jesus Cristo. E aí o poder é dele, e o poder dele, ele tem o poder de dar e de tirar. Então, irmãos, o cristão tem a mesma autoridade de Cristo para orar a Deus Pai. Ele deve eliminar toda petição egoísta que não traga glória ao Senhor. Então, tudo que a gente pedir em nome de Jesus Cristo, que seja egoísta, que seja antropocêntrico, não vai ser. Agora, tudo que nós pedirmos para a glória e honra do Senhor, em nome de Jesus, será concedido. Então, o poder está na mão de vocês. Parece até o Capitão Planeta agora, né? Terra, fogo, ar, o poder é de vocês. O poder está em nossas mãos. Jesus Cristo afirma, em verdade, ele assegura que nele nós teremos poder. Então, amados, que nós possamos saber qual é a nossa missão. A nossa missão é ir por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando tudo o que Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos. Pastor, isso era a palavra para os seus discípulos também? Não. Lá em Mateus você pode até ter pensado nisso, mas aqui em João nós já começamos a entender e perceber que é para mim e para você hoje, discípulos de Jesus Cristo. Recebe essa palavra, que ela possa trazer transformação e paz na sua vida e muita força e muito poder para pregarmos o Evangelho, para que nós possamos estar resistindo nesses dias maus e resistindo ao diabo para ele fugir de nós e que nós consigamos, irmãos, cumprir a nossa missão, porque nossa missão será muito glorificada, porque a palavra de Deus nos diz que há uma grande festa no céu quando um pecador se arrepende. E a palavra também diz que uma pessoa tem um valor que excede o valor de todas as joias, de tudo deste mundo. Ela vale mais do que esse mundo inteiro. Então, se eu e você formos usados humildemente, usados por Deus para levar Deus para uma pessoa, para essa pessoa ser curada, ser transformada, olha quanto de alegria você vai trazer para o Senhor. Olha que festa maravilhosa será naquele céu maravilhoso. Irmãos, por causa de Deus pode mudar tudo. Porque cada um de nós, cada um ser humano, até aquele que está agora matando alguém de maldade, de perversidade, ele tem poder de ser transformado. Quem tem esse poder é Deus, e Deus tem poder de transformá-lo. E Deus quer que eu e você, como representante dele, como embaixadores de Cristo aqui na terra, façamos o nosso papel, é mostrar Jesus Cristo a essas pessoas. Essa é a nossa missão. Então, se prepara que voltaremos.
se prepara. O inimigo já sabe, ele já sabe que ele é derrotado. E ele já está preparado para tomar muito fogo na cara. Porque a ideia nossa é essa, é oração, joelho no chão, Bíblia na mão e fogo no cão. Fogo em tudo aquilo que tira a nossa vida da alegria de estar vivendo as nuances que Jesus Cristo conquistou. E em nome de Cristo nós faremos proeza. Em Deus nós faremos proezas. E em Deus nós ganharemos este bairro para Cristo. A nossa vida, que a nossa vida seja simples, sempre, e porém muito alegre em saber que em meio a tribulações, em meio a pandemias, em meio à angústia, em meio a tudo isso, nós somos mais do que vencedores, porque nós podemos passar fome, mas podemos ter abastança, podemos ficar presos ou podemos estar soltos. Tudo isso nós podemos naquele que nos fortalece. E quem nos fortalece, quem nos dá força, vida e alegria é Jesus Cristo. Por isso nós vivemos alegres e contentes em ter esse Deus maravilhoso que é o nosso Deus. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o nosso Messias, o nosso Salvador. Que Ele te dê uma noite maravilhosa debaixo da sua santa e poderosa mão. Que Ele te dê uma semana extraordinária debaixo da graça salvadora dele. Que você possa entender que Deus continua te amando, assim como Ele amou todo mundo, a ponto de dar seu Filho amado Jesus Cristo para morrer por mim, por você e por todos os pecadores. Então, irmãos, que nós façamos jus ao sacrifício de Jesus Cristo e que eu e você tenhamos uma vida voltada em nossa missão, ganhar almas para Cristo Jesus. Deus te abençoe. Feche seus olhos que eu quero orar contigo. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço por mais essa semana. Te agradeço, Pai, e coloco essa semana vindoura em suas mãos. Que a tua vontade seja feita sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus eu lhe peço perdão pelos meus pecados, Senhor. E te agradeço, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Eu lhe peço, Senhor, que o Senhor continue aparando, Deus, todas as frestas, Deus, que eu preciso, que o meu corpo e minha mente e meu coração precisam ser lapidados, ser esmerilhados. Deus, a cada dia mais nós sabemos que nós precisamos mais e mais de Ti. Tem misericórdia de nós, Senhor, e continua nos dando sabedoria, nos dando saúde, forças, Deus, para resistir nos dias maus, resistir o inimigo. E em nome de Jesus, como ministro do Teu Evangelho, eu decreto, Senhor, a falência do plano diabólico, do plano do inimigo sobre a minha família e sobre a família de todos aqui presentes, Deus, nesta live. Eu repreendo, Senhor, todo espírito de angústia, de ansiedade, de tristeza, Pai, pode sair em nome de Jesus. Nós decretamos a falência de todas essas potestades do ar, Deus, que se alimentam dessas coisas, que se alimentam de brigas familiares, que se alimentam de palavrões, Senhor, que caia por terra em nome de Jesus, que o Teu povo possa estar, Deus, a partir de hoje, buscando mais o Teu ensinamento, buscando mais estar vivo na Tua presença e não morto na presença, Deus, de coisas que não edificam a Tua vontade, o teu querer, Deus. Que os Seus anjos que estão acampados ao nosso redor, eles possam estar ouvindo louvores, ao invés de ouvir, Deus, coisas que não edificam. E que nós possamos, Senhor, o mais breve possível, estar voltando aos templos, erguidos por mãos humanas, mas para a Tua adoração, e que a nossa adoração, Deus, rompa barreiras, Deus, que a nossa adoração seja ouvida, Deus, por muitas pessoas, que a nossa comunhão, a nossa alegria de estarmos juntos como igreja, gere compaixão e graça, Senhor, e que o Teu Espírito Santo encontre pessoas que estão tristes, desmotivadas, e que agregue elas à igreja local, Deus, e que nós possamos estar sendo capacitados por Ti para recebermos essas pessoas com a alegria de Jesus Cristo, sem falsidade, sem nada que não seja a Tua vontade de nos usar para restabelecer uma vida plena àquelas pessoas que procuram o Cristo ressurreto.
que o teu amor, o teu amor de Deus de Pai, que a tua graça, a salvadora de Jesus Cristo, Filho, que a comunhão e as consolações do teu Santo Espírito sejam com cada um aqui presente e com todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra. Amém. Glória a Deus. Irmãos, uma coisa ontem o fogo desceu aqui em casa, assistindo a live da Gabriela Rocha. Que maravilha! Hoje eu assisti de novo e me arrepiei de novo. Irmã Ruth, Deus te abençoe. Amados, se vocês não estão assistindo as lives, né, do Mundo Gospel aí, aproveite. Não faça igual o mundo que está curtindo as lives aí do mundo, que não traz sofrência. Irmãos, olha que coisa. Nós somos inteligentes. Sofrência. Já não basta a Covid, já não basta você estar preso em casa, sem dinheiro, né? Os alimentos a preço de ouro. Aí você ainda vai querer ouvir sofrência. Ouça a alegrência, ouça a alegria, ouça o povo de Deus. Irmãos, que maravilha foi a live da Gabriela Rocha. Irmãos, que maravilha. Vai lá no YouTube, depois de você ver os nossos vídeos, vai lá e assista a live da Gabriela Rocha. Que maravilha que foi. E assim nós encerramos a live de hoje, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor Manuel, Deus te abençoe para aqueles que foram chamados para esta missão. Ir por todo o mundo, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando tudo que Jesus Cristo ensinou para os discípulos. Tudo que a palavra de Deus ensina, nós devemos ensinar. Lembra da ideia do teu pastor hoje? Ore, e o Espírito Santo vai te colocar as pessoas que você vai discipular este ano e vai ganhar para Jesus Cristo, em nome dele. Nós oramos, vivemos e agradecemos. Um ósculo santo para todos. Até amanhã às 20 horas. Shalom.